Em janeiro aconteceu com a Venezuela, e pouco mais de um mês depois, no final de fevereiro, um único movimento militar dos Estados Unidos foi o suficiente para colocar o mundo financeiro em estado de atenção máxima. O governo de Donald Trump deslocou o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do planeta, para a região do Golfo Pérsico, no Oriente Médio. Estamos falando de uma verdadeira cidade flutuante armada, capaz de lançar ataques aéreos em larga escala, sem precisar de bases terrestres. O alvo implícito dessa movimentação é o Irã, em meia escalada de tensão sobre o programa nuclear iraniano. E mesmo sem combate aberto, os mercados reagiram imediatamente. O petróleo subiu, o dólar ganhou força, e investidores globais começaram a buscar proteção. Segundo os dados de mercado, a escalada militar e as declarações de Trump elevaram o petróleo WTI para cerca de $65. E segundo o Dow Jones Market Data, e o Brent para a faixa de $71, refletindo um aumento do prêmio de risco no Golfo Pérsico. Mas por que um navio a milhares de quilômetros consegue afetar a inflação, os combustíveis e o custo de vida no Brasil? O USS Gerald Ford não é apenas um porta-aviões. Ele é o centro de um grupo de ataque naval completo. Ele transporta cerca de 90 aeronaves, incluindo caças stealth, aviões de alerta antecipado, helicópteros e drones, além de milhares de militares. O seu custo ultrapassa $13 bilhões, o que o torna o navio de guerra mais caro já construído. Na prática, ele permite que os Estados Unidos projetem poder militar em qualquer ponto do planeta, sem depender de bases estrangeiras. Quando um equipamento deste porte é deslocado, o recado é claro que há preparação para operações de grande escala, e não apenas patrulhamento. E agora a gente precisa entender que a tensão atual não surgiu do nada. Em 2015, foi assinado um acordo nuclear que limitava o programa iraniano em troca do alívio de sanções econômicas. Já em 2018, os Estados Unidos se retiraram do pacto e restabeleceram punições severas, especialmente contra a exportação de petróleo. E entre os anos de 2019 e 2020, o Irã começou a ultrapassar os limites do acordo, aumentando gradualmente os níveis de enriquecimento e reduzindo compromissos assumidos. Em 2021 e 2022, as tentativas de negociação fracassaram, enquanto o programa nuclear iraniano avançava e a desconfiança aumentava. E nos anos seguintes, episódios de tensão regional e confrontos indiretos elevaram o risco do conflito aberto. Foi o caso das questões de Israel com Hamas, por exemplo. Já em 2025, Washington intensificou sanções e endureceu seu discurso, sinalizando que a diplomacia estava perto do seu limite. Agora, em 2026, o envio do USS Gerald Ford ao Golfo marca o ponto mais alto dessa pressão militar em anos. O centro de gravidade dessa crise é um trecho estreito do mar, o Estreito de Hormuz. A largura navegável chega a poucos quilômetros em alguns pontos. Por ali passa cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo, além de gás natural liquefeito. Isso significa que qualquer bloqueio, seja por minas navais, ataques a petroleiros ou confrontos, pode interromper instantaneamente o abastecimento global. E não é necessário fechar o estreito de fato. Basta a possibilidade para que as seguradoras elevem custos, navios mudem de rotas e preços disparem. E é por isso que o mercado reage antes mesmo de qualquer confronto real. O petróleo é a commodity mais sensível a crises geopolíticas. E antes da escalada pública das ameaças, o Brent estava na casa de $68 por barril. Após o aumento das tensões e a confirmação do deslocamento militar, ele superou os $71. E ao mesmo tempo, o petróleo WTI avançou para cerca de $65, mostrando que a reação foi global e não apenas regional, o que é uma alta próxima de 5% em menos de 2 semanas. Reflexo direto do chamado prêmio de risco. O preço sobe não por falta atual do petróleo, mas pela possibilidade de interrupção futura da oferta. E esse prêmio reflete principalmente o risco de impacto nas rotas do Golfo Pérsico, por onde passa uma parcela crítica da produção mundial. E se houver um conflito com o Irã direto, a situação pode mudar rapidamente de patamar. O país é um grande produtor e também possui capacidade de ameaçar rotas marítimas estratégicas. E em cenários extremos, analistas já projetaram preços acima de $90 ou até de $100, dependendo da duração do conflito e da resposta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a famosa OPEP. E o câmbio também reagiu, embora de forma mais moderada. No dia 6 de fevereiro, o dólar comercial fechou em 5,19. Em 3 de fevereiro, ele já estava em 5,22. Uma variação mínima, mas que indica uma busca global por proteção. E quando o risco aumenta, investidores procuram ativos considerados mais seguros, principalmente títulos do governo americano. E esse movimento fortalece o dólar frente às moedas emergentes. Mesmo as oscilações pequenas podem ter impacto econômico. Moedas mais fracas tornam importações mais caras, pressionam combustíveis e elevam custos industriais. Em países dependentes de energia importada ou dolarizada, isso se traduz em inflação. E a sequência costuma ser previsível. 1. Tensão geopolítica. 2. Petróleo encarece. 3. Os custos de energia aumentam. 4. A inflação acelera. 5. Juros sobem. E 6. Crescimento econômico desacelera. Esse efeito em cadeia já foi observado em várias crises no Oriente Médio ao longo das últimas décadas. E quanto maior o peso da energia na economia de um país, maior
tende a ser o impacto inflacionário sobre o crescimento. Por isso que os mercados já monitoram cada movimento militar com atenção. O cenário atual é de dissuasão estratégica, muita força demonstrada, mas sem combate aberto. Nesse cenário existem 3 caminhos possíveis. O primeiro é a escalada militar, com ataques diretos ou confrontos navais, com forte impacto global. Também existe uma possibilidade de um conflito limitado, mas com operações pontuais que mantêm a tensão elevada por meses. E por último, a diplomacia pode agir com negociações que reduzem o risco e derrubam o prêmio de guerra nos preços. Enquanto não há definição, petróleo e dólar continuam sendo os principais indicadores do nível de tensão. E no fim das contas, a movimentação de um único porta-aviões pode influenciar desde o preço da gasolina até a inflação e os juros no Brasil. O mundo moderno funciona como um sistema interligado e a energia é uma das peças centrais desse quebra-cabeça. Entender a geopolítica deixou de ser algo distante. Hoje é uma forma de entender o próprio custo de vida. E se você quer acompanhar como eventos globais impactam o seu dinheiro e aprender a se proteger, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as nossas notificações. Até a próxima!